Programação para mamíferos. Vamos falar sobre uma coisa de suma importância no mercado de trabalho, tá? Cabelo tá tudo cagado. Vamos lá. Tratamento de exceção. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam no mercado de trabalho, tá? Então tem várias formas de tratar a exceção, retornar coisas para o usuário e tem como controlar isso de uma melhor forma, tá? O que eu tenho sempre na concepção do desenvolvimento. Tu não retornar uma exceção, tu não tratar uma exceção é problemático para ti no final das contas, tá? Então por que tu faz tratamento de exceção? Porque nenhum código é perfeito. Alguma coisa vai dar um pau em algum momento. E por mais que teu código tenha uma lógica perfeita, impecável, tu vai depender de fatores externos, por exemplo, comunicação com a internet ou acesso à rede para chegar no banco de dados. Ou até o teu próprio banco de dados. Por exemplo, o DBA foi lá e fez uma manutenção e o banco caiu. Tu vai ter que ter alguma manutenção para isso, tá? Então vamos falar sobre tratamento de exceção. E nada melhor do que café e código para falar sobre tratamento de exceção, né? Nada melhor, não existe nada melhor que café e código pra gente exemplificar coisas. Vamos limpar nosso console, tá? E vamos começar daqui, tá? O que acontece? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui para vocês conseguirem ver os consoles bonitinho, tá? Arquivos, consoles. Agora ficou bonitinho, minha cabeça encaixou aqui, tá? Vamos tentar ver se vai ficar melhor para vocês, tá? Ajustamos isso aqui. Beleza, conteúdo da aula passada falamos de listas, mas vamos fazer um tratamento de exceção aqui e vamos mostrar o que aconteceria sem tratamento, tá? Vamos supor que aqui já está me dando um warning que vai poder dar um null pointer exception, tá? Uma null referência, tá? Por quê? Porque eu não tratei e eu estou tentando buscar o CPF igual a 1, que eu não tenho na minha lista CPF igual a 1, né? Eu sei disso, mas vamos simular esse erro. O que vai acontecer aqui? Tá? Ele deu uma exception que não me ajuda muito se for em produção, né? Por quê? Olha o que ele diz. Aqui num arquivo pequeno, a gente entende que ele deu a linha que deu o erro. Tá? Mas pensa que é um projeto gigantesco. Ele só me disse que o programa parou de ser executado porque ele teve um Object Reference Not Instantiated. De que objeto, de que consulta, de que tratamento, da onde aconteceu, por que aconteceu, tá? E será que ele devia ter parado a execução do projeto ou ele deveria ter terminado a execução do projeto realmente, tá? Porque, querendo ou não, esta operação é entre a linha 115 e 117. Não tem relação com o resto do código. Então, ele não deveria ter parado a aplicação. Vamos aprender a tratar isso, tá? Como é que a gente faz? A forma mais genérica seria a gente criar um try. Tá? Vamos até usar a ideia aqui. Tá? Try catch, exception e throw. Na aplicação toda que a gente está programando. Por quê? Porque isso aqui vai fazer o quê? Que toda a nossa aplicação esteja coberta por um try catch, tá? E aqui tu consiga dar uma mensagem mais tratada para o usuário, tá? Ou que dê algum problema, algum return, ou uma exceção tratada. Mas, todavia, entretanto, a gente pode fazer coisas melhores com exception, tá? O próprio exception, o try catch, ele pode ter deixa eu pensar num cenário, tá? Ele pode ter comandos que vão ajudar a gente, tá? Ter um find, ter alguma coisa. Mas pensa num cenário que agora vamos começar a exemplificar. Protegemos o nosso código. Então, se der uma exceção aqui, a próxima execução dele vai cair aqui embaixo. A gente pode botar aqui um console.writeLine, tá? Aqui a gente vai abafar o erro, tá? Vamos botar erro ao tratar administradores e botar um e ponto mais e ponto message. O que eu estou dizendo? Que eu vou criar uma variável do tipo e aqui, tá? Message
ponto e vírgula, e o throw eu tiro para não propagar. O throw é propagação de erro, ele vai propagar para o próximo caminho. Então, se eu executar esse código novamente, o que vai acontecer? Ele vai parar a mesmo objetivo, tá? Porque eu não tratei especificamente ali, só que ele vai dar um erro ao tratar administrador e vai me dar uma mensagem mais bonitinha. Então, eu consegui tratar a mensagem. Mas vamos fazer outros tratamentos aqui. Então, vamos, por exemplo, vamos fazer o tratamento daquela função específica, porque eu posso ter isso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, try, tá? Eu vou criar um try para essa função. Deixa eu criar o try aqui bonitinho, tá? Deixa eu dar um tab. Eu vou botar um catch, abre e fecha, e já era, tá? Então, esse try catch, eu posso também não ter um try catch que ele tenha uma exceção. Eu só quero que ele faça um console.writeLine e bote assim, erro ao buscar administrador. Tá. O que vai acontecer nesse momento? Eu não mandei ele propagar. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar o código todo e vai me dar a mensagem, tá? Então, olha, ele me deu o erro ao buscar administrador, só que ele me mostrou contadores embaixo, coisa que ele não fez na execução passada. Então aqui, o que ele fez? Eu fiz um tratamento para continuidade. Não é ruim, mas também não é o ideal, porque tu não pode ocorrer um erro e continuar executando. Isso só ocorreria se tu realmente precisasse essa funcionalidade continuar executando se desse algum erro, tá? É uma forma de tratar. Eu posso propagar ele. Então, como eu propago, dou um throw aqui. Throw, ponto e vírgula. Eu posso dar um throw new exception, que eu vou criar uma nova exceção. Mas nesse cenário, eu só vou dar um throw, tá? Throw. Ele vai chamar e vai parar a execução. Então, ele deu os dois erros. Ele propagou, ele retornou, tá? Beleza? Mas vamos continuar sem o throw. Vamos continuar na execução ele tratando assim. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma função, uma static void, tá? Para a gente conseguir fazer isso. Vamos botar aqui, importar usuários, tá? Que vai receber uma string que vai ser o conteúdo. Arquivo. Ok? O que isso vai fazer? Eu estou criando uma função. Tá. Never used, depois a gente faz o uso dela. E aqui, vou dar um console.writeLine e vou dizer que é o início do nossa leitura de arquivo, tá? Início leitura de arquivo. A gente vai usar várias coisas que a gente usou nas últimas aulas, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos criar um try-catch, tá? Eu já vou criar um try-catch finally, tá? Eu posso criar um finally, primeiramente. O finally é uma função de tratamento de exceção que ele vai executar. O que ele vai executar? Ele vai executar após terminar o nosso catch, tá? Após ele terminar essa execução, ele sempre vai executar isso. Não necessariamente por ter uma exceção, tá? Por exemplo, após toda a execução, ele vai dar um retorno de, sei lá, uma mensagem. Ele vai passar no finally. A gente vai explicar isso mais pra frente. Mas vamos botar aqui, vamos forçar alguns erros, tá? If nosso conteúdo arquivo igual a config.txt, tá? Vamos botar aqui, se o cara mandou um arquivo de configuração para meu if, eu quero dar uma exceção na cara dele. Como é que eu faço isso? Lembra do throw? Eu posso executar um throw dentro de qualquer parte do if, tá? Mas eu quero dar um throw new exception, tá? E eu posso escolher o tipo da exception. Então, nesse cenário, eu quero um file not found exception. E aqui dentro, passar uma mensagem. Erro, arquivo não disponível. Não reparem no português, mas eu posso explodir essa exceção se o arquivo for config. A gente vai testar isso mais parte, tá? Agora, o que eu posso fazer?
eu posso dividir o texto, tá? Entre chave e valor, entre outras coisas, tá? Então, o que eu posso fazer? Posso gerar vários erros aqui, tá? Nesse cenário, eu posso criar vários erros de cenário, porque eu vou criar uma array list. E o array list é uma das coisas que mais dá problema no nosso dia a dia, tá? Se tu trabalhar com array list desse tipo aqui, nossa! Então, vamos lá. Partes, e eu vou fazer uma função da nossa string, que é o split, tá? O que o split faz? Ele vai dividir esse texto em partes de acordo com o sinal que eu passar aqui, igual. Então, se eu ter um igual, ou vamos botar ponto e vírgula aqui, né? Tá, se eu ter um igual no meio do caminho, tá? Por exemplo, se eu ter um igual, ele vai dividir isso em duas linhas. Então, o que vai acontecer? Pensa que eu vou ter chave e valor aqui. Vamos pensar, né? Se eu botar a primeira cara, string, chave, que seria a primeira parte antes do ponto e vírgula, igual a partes na posição 0. Eu entendo que vai ter uma posição sempre na posição 0, ponto e vírgula. Ele vai pegar sempre a posição 0, porque uma lista, se tem um só, o split vai gerar um só. Se eu não ter o ponto e vírgula, ele vai dar erro nessa linha aqui. Por quê? Porque ele vai gerar só uma string com texto só na hora que eu tentar acessar a parte 2 desse cara. Parte 1, na verdade, né? Que é a parte 2. Como essa lista é sempre de 0, vai dar um erro, tá? Agora a gente pode fazer outros erros. Por exemplo, se a chave for igual a idade, eu posso executar outra coisa aqui. Vamos simular erros. Por exemplo, eu posso ter outro erro aqui que é comum de ter, tá? Eu vou transformar a idade num link. Num link não, num ID, num inteiro, tá? Então, pensa aqui, eu vou dar um int.parse, tá? O que o int.parse faz? Transforma um texto em um número, tá? Porque eu estou recebendo um texto aqui. Então, se após o ponto e vírgula for um texto, vai dar outro erro, tá? E aí, vamos simular esses erros aqui. Então, a gente tem aqui vários tipos de erro, que a gente vai começar a testar isso de formas diferentes. Por exemplo, catch, tá? O catch, a gente pode dizer qual o tipo de catch que a gente quer que execute isso. Então, vamos lá. O primeiro catch para que o arquivo não for encontrado, tá? Então, lembra que a gente deu um throw new exception lá? Tá? Ele vai cair aqui, tá? Então a gente deu um throw exception aqui e ele vai estourar essa seção porque o arquivo não foi encontrado. Então vamos primeiro filtrar esse cara. File not found exception, tá? EX. Que eu vou pegar a exceção que ocorreu lá, tá? O que eu vou tratar aqui? Vou dar um console. Vou até copiar os consoles porque eu vou fazer vários, tá? A gente não precisa escrever. Console.writeLine, fecha parênteses. Aí eu vou botar aqui um texto de erro formatado, né? Vou fazer todos eles com erro formatado, que bonitinho. Abre chaves, erro formatado, porque eu estou formatando o erro, estou dando return e tal. E aí que eu vou botar: ocorreu um erro ao ler arquivo. Eu não preciso especificamente passar o eMessage, mas aqui eu vou passar, tá? Então eu vou botar aqui detalhes, tá? Abre e fecha parênteses, ex.message, que ele vai pegar a mensagem que eu já retornei lá em cima. Mas eu posso também agora botar um catch e passar outros catch, que é o format exception, que isso vai executar quando eu tentar transformar um texto num inteiro, que vai dar erro, tá? Então, vamos simular isso. Format exception, tá? E aí eu posso tratar isso também. Vamos lá. Ocorreu um erro formatado. Tá, já vou botar o mesmo cenário aqui, tá? Erro ao formatar idade. Eu posso fazer desta forma, detalhes e x.message, ponto e vírgula, e é isso aí, tá?
Faltou um parênteses após. Aqui. Fechou? Console, writeline, console, parênteses. O que faltou aqui? Faltou uma chave, esqueci de botar uma chave aqui. E aí essa chave vai fazer isso aqui e isso aqui. Beleza, botei dentro da chave. Fiz os dois consoles. Eu posso, tá, tratar erros inesperados, que daí a gente vai tentar o catch exception, tá? Catch exception. Por que o exception? O exception é todos, tá? Então é como se fosse um erro que eu não previ de acontecer. Então ele vai acontecer, erro formatado, porque eu esperava que esse erro acontecesse, tá? Agora, o exception em si, ele é um erro genérico, é qualquer erro, tá? Então, erro não esperado. Erro catalogado, não catalogado. Porque eu não cataloguei esse erro. Erro. E eu só vou dar o erro pra gente fazer. E o finally é uma coisa que sempre aparece na execução. Então, vou dar um console writeline. Console writeline. E vou fechar isso aqui, essas aspas duplas. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Vou botar aqui aspas duplas. Fim. Só pra gente dizer que ele executou. Agora vamos chamar esse cara aqui, porque a gente tá abafando, então vamos chamar aqui no final. Importar usuários, tá? E aqui eu vou passar um texto, ponto e vírgula. Ele não tem retorno, é void, então primeiro que eu vou testar é o config, para ele dar o nosso exception, e nós vamos chamar esse exception aqui. Não tem nenhum breakpoint, nós vamos botar o breakpoint onde? Na maravilha do início, para a gente tratar essas exceções e ver. E vamos botar um breakpoint em cada exceção, para a gente ver isso executando, tá? Vamos para o debug. Deixa eu conferir se está tudo gravando. Tá, e vocês conseguem ver maravilhosamente o debug acontecer. Beleza. Bom, executei. O que vai acontecer? Ele vai dar a exceção, vai mostrar o erro da exceção que a gente criou aqui em cima, tá? Que deu no pointer exception, mas após mostrar todos os dados dos administradores, que é aqui, eu ainda chamei o meu console. Eu vou começar o início da leitura do arquivo. Então vamos lá. F10, ele passou para o próximo dado, ele viu que o conteúdo era igual a config, porque eu passei esse cara aqui, vamos testar todos os valores, e ele vai dar erro, arquivo não disponível. Ele vai executar o primeiro, porque é o find not exception, a gente estourou esse erro, e vai mostrar no nosso console, ocorreu um erro ao arquivo, erro, arquivo não disponível. E vai executar o nosso find. Fim. Bonitinho, né? Bom, primeiro teste, a gente aconteceu ok, terminou a nossa execução e terminou a execução do projeto. Agora a gente vai passar aqui alguma coisa com chave e valor. Só que eu não vou passar a chave e valor separado por ponto e vírgula. Então eu vou passar idade igual a 12. O que isso vai acontecer? Tá? Na nossa execução, por exemplo, quando chegar no split, ele não vai dividir em duas partes, que é o que eu espero que aconteça nessa programação, tá? E aí a gente vai dar um erro de null reference exception aqui, tá? Que ele vai cair no exception, se eu não me engano. Ó, chave ele conseguiu encontrar, como não tem a parte 2 aqui, ele vai dar um exception, que é um erro não catalogado. Ele é um null pointer exception aqui, tá? Então, ele deu aqui uma mensagem que é object reference, index of write array. Então, ele não deu um null pointer, tá? Porque não era nulo. Ele saiu um índice da array, porque não tinha esse número. Tá bom. E aí aconteceu o nosso finally, tá? O nosso exception e nosso finally de fim, que ele executa sempre quando eu termino essa execução. Agora, vamos passar mais um erro do formatter, tá? Eu botei ponto e vírgula, só que aqui agora eu vou botar um texto que ele não vai conseguir transformar no inteiro, tá? Por quê? Vamos lá na execução do código e mostrar para vocês no debug, tá? Ponto a ponto. Por isso que é muito bom a gente ter o debug, usar o debug dia a dia, tá? Vamos lá. Ele conseguiu transformar, ele tem o valor ASD, ele viu que o nosso if é a idade, e se for idade, ele vai tentar transformar o ASD em um inteiro. Isso é possível? Não. Ele vai dar o formatter, format exception. E aí vai dar o erro ao formatar idade. E deu um erro bonitinho para o usuário, tá? Beleza? E ele mostra aqui, né? Ah, era um null, tá certo. Não, aqui era um... beleza. Finally,
executei. Ok? E vamos para o último, e não menos importante, é executar o código de forma excelente, tá? Que não tenha nenhum erro. Então vamos botar o 12 aqui, que é a idade da pessoa, 12 anos. Tá? Vamos executar e ele vai executar somente o finally. Ele vai executar tudo bonitinho. Vamos executar, chave, valor, idade. Ele parseou a idade, bonitinho, número 10. Passei o local variable, mas ele parseou, passou bonitinho. E ele executa somente o nosso finally, que é o fim, início e fim da leitura de arquivo. Tá? Então, assim, tratar exceções é muito importante, porque pensa que esse parâmetro de conteúdo venha do usuário. O usuário informou esse parâmetro. Pode acontecer vários e dezenas de erros aqui que tu não consiga tratar por uma cláusula, um if e um else. E aí, as exceções vão te ajudar no dia a dia a controlar e mapear tudo isso de forma excepcional. Bom? Vamos lá. Agora estamos na nossa programação profissionalizando mais nosso código. Então a gente já tem tratamento de exceção, a gente falou de link, e quanto mais a gente evoluir na aula de programação iniciante, básica, a gente vai conseguir virar mais profissional nisso, tá? A gente está próximo de um programador júnior? Não, porque ainda a gente não resolve problemas. Programadores resolvem problemas. Eu estou passando todas as didáticas e práticas de o que a gente fazer com o código no dia a dia. Ao final desse curso, a gente vai construir uma API, tá bom? E aí, vamos usar todos esses conteúdos iniciais das aulas para construir a API no final delas. E um desses é de suma importância, as exceções. Gente, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhe com seu amigo o conteúdo grátis e até mais!